Oi, hoje a gente vai te contar história. História dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos declararam a sua independência em 4 de julho de 1776, encerrando os laços coloniais que existiam entre as 13 colônias e a Inglaterra. Com essa conquista, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do continente americano a conquistar a independência. Mas por que aconteceu? O principal motivo pela qual as 13 colônias optaram por sua independência foi porque a Inglaterra impôs várias leis que os colonos não concordavam. Os colonos perceberam então que precisavam de uma revolução, pois caso continuasse permitindo essa situação, isso levaria a população a pior. E um episódio interessante da época foi a festa do chá de Boston, onde vários colonos invadiram os barcos carregados de chá e jogaram as cargas no mar, gerando um prejuízo gigantesco para a Companhia das Índias Ocidentais. A partir disso, a Inglaterra criou as chamadas Leis Intoleráveis, que foram responsáveis por fechar o porto de Boston, sendo esta a principal razão para que as 13 colônias tenham decidido reunir os líderes para discutir o que fariam dada tamanha injustiça. No segundo Congresso da Filadélfia, um delegado chamado Thomas Jefferson foi o principal responsável pela Carta de Escritura da Independência norte-americana, extremamente influenciada pelo Iluminismo. Por mais que a Declaração da Independência tenha sido promulgada, houve a Guerra da Independência, caracterizada por ser a luta dos ingleses contra os colonos norte-americanos. Tal conflito começou porque os ingleses decidiram invadir as colônias do norte com seu poderoso exército, mas o governo inglês começou a ter dificuldades para concluir seu objetivo, que era dominar as colônias do norte. Daí em diante, a Inglaterra começou a ter diversos fracassos na tentativa de concluir seu propósito, principalmente porque as colônias do norte receberam apoio estrangeiro. Com esse alto número de fracassos, a Inglaterra desistiu e decidiu negociar a paz com as colônias do norte e com os países estrangeiros, França, Espanha e Holanda, quando a guerra acabou em 1781. 2 anos depois, os representantes da França, Espanha e da Inglaterra assinaram o Tratado de Paris, documento onde a Inglaterra reconheceu oficialmente a independência das 3 colônias e deu territórios aos espanhóis e franceses. Agora que estavam independentes, as 13 colônias precisavam selar uma forma de governo para fortalecer a organização política do novo Estado. Por isso, caso não mantivessem a União, facilmente poderiam ser conquistadas novamente por alguma potência europeia. Essas 6 colônias tinham objetivos próprios, mas possuíam um propósito em comum, que era o desejo de se libertarem da repressão inglesa. A solução encontrada para garantir a unidade, a igualdade e a autonomia entre os estados foi adotar como organização política a forma federativa de governo. Sendo assim, em 1787, o Congresso da Federação aprovou uma Constituição que estabeleceu a criação de uma República Federalista. Cada estado americano possuía autonomia política e eles foram responsabilizados pela cobrança de impostos, pelas questões locais e deveriam responder à União. Essa Carta Constitucional de 1787 foi criada buscando atender ao máximo os ideais de 2 facções, os federalistas e os republicanos. A partir desse documento, o país foi nomeado como Estados Unidos da América e foi caracterizado pela tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Além disso, um fato curioso é que essa Constituição ainda se faz presente como a Carta Magna dos norte-americanos, pois sofreu apenas algumas emendas em quase 240 anos de existência, e foi bastante influenciada pelos princípios iluministas. Por influência iluminista, os norte-americanos perceberam que quando o povo achasse que estava na hora de fazer uma revolução, eles fariam. Em 1791, a Constituição foi ratificada, a partir da Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos. A independência americana é um dos mais importantes eventos do mundo moderno, pois introduziu ao mundo diversos novos conceitos sobre a liberdade e governo, e inspirou diversos movimentos revolucionários, dentre esses a Revolução Francesa e até mesmo a própria independência do Brasil.